Muito bem, meus companheiros. Aqui a principal manchete da Folha hoje, a principal foto da Folha é a pancadaria ontem no debate lá da defesa da Petrobras, o pessoal do PT mandando bala, brigando, agredindo. Nós vamos para o Rio de Janeiro. Bom dia, Rodrigo Vic. Tudo bem, José Val? Tudo. Bom dia para você, bom dia pessoal da mesa. Eu cheguei bem cedo na sede da nossa, de todos nós, a Associação Brasileira de Imprensa, para acompanhar esse evento que, em tese, começaria às 18 horas e já havia ali uma concentração de militantes do PT, de correligionários do Partido dos Trabalhadores e também de simpatizantes do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que seria aí o protagonista deste ato em defesa da Petrobras, que se tornou também um ato de apoio ao governo, à administração Dilma, e um ato de ataque à oposição e um ato de ataque principalmente à imprensa. E começaram a chegar paulatinamente, meu caro Joseval e ouvintes desse Jornal da Manhã da Jovem Pan, algumas pessoas contrárias a esse governo, a essa visão, a este modelo, a filosofia adotada pelo PT desde 2003 à frente do poder aqui no país. Era um pequeno grupo, diga-se de passagem, alguns poucos jovens e outras pessoas mais sêniores, né, mais idosas, algumas até com objetos na mão, como se fosse um panelaço, panelas batucando e gritando Lula isso, fora Dilma, impeachment Dilma, e isso acabou gerando uma espécie de ira, de revolta da parte desses que estavam ali para ovacionar e aclamar Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma luta durante alguns minutos, uma pancadaria que envolveu poucas pessoas, mas foi na base da covardia, viu, meu caro Josival? Porque eram, na verdade, uns 20, 30 desses 500 que estavam do lado de fora esperando o Lula, contra meia dúzia de 5 ou 6 que são contra, não especificamente ao governo Dilma ou ao governo Lula, mas esses escândalos, esses casos de corrupção, propina e superfaturamento que nós noticiamos aqui na Jovem Pan, e o Brasil inteiro está atônito acompanhando esses fatos recentemente. O fato é que teve um rapaz, basicamente, que acabou sendo quase que linchado, levou socos e pontapés na porta da Associação Brasileira de Imprensa, e diga-se de passagem, a polícia estava mal representada e muito mal posicionada. Depois desta confusão que durou alguns minutos, essa pancadaria antes da chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sim, fez-se uma espécie de cordão de isolamento, um policiamento mais robusto, mais encorpado chegou e continuou aquela batalha, aquela briga de vozes de rua, aqueles que aclamavam o PT, o governo Dilma / Lula, e uma meia dúzia de 5 ou 6 que ficou ali persistentemente Nós temos o áudio do Lula, viu? Eu sei, eu estava ouvindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um evento que era para começar às 18 horas, viu, Joseval? E acabou terminando por volta da meia-noite, mesmo assim tinha muita gente do lado de fora. O fato é que o Lula passou por cima de toda essa confusão que teve do lado de fora, chegou, obviamente, ovacionado e aclamado, tinham 500 pessoas dentro do auditório principal da Associação Brasileira de Imprensa, e o Lula também passou meio por cima por conta desse escândalo envolvendo a Petrobras, do chamado Petrolão. Segundo ele, não há motivo para desânimo, os trabalhadores têm que andar de cabeça erguida, porque foi uma caca. Essa foi a expressão usada pelo presidente Lula, que nós vamos ouvir agora. Foi uma caca cometida por meia dúzia, no máximo 50 pessoas, um pequeno grupo de pessoas dentro de um universo de quase 90 mil trabalhadores concursados da estatal. Vamos ouvir o ex-presidente Lula. Qual é a vergonha que a gente pode ter se numa família de 86 mil trabalhadores alguém fez um erro, alguém fez uma caca? O que acontece na tua família quando alguém faz uma caca? A gente faz o castigo necessário. O que a gente não pode é jogar a Petrobras fora por causa de meia dúzia de pessoas ou de 50 pessoas. Esse foi o clima, então, na Associação Brasileira de Imprensa, Joseval. Ok. Tem outra sonora do Lula? Temos mais uma sonora do presidente Lula. Como eu disse, era um ato
contra tudo que vem sendo dito pela Petrobras, em defesa da Petrobras, mas acabou sendo também um ato em defesa da presidente Lula, do governo, da presidente Dilma, do governo Dilma, e mais do que isso, um ato de ataque contra a oposição e contra a imprensa. Segundo o Lula, está havendo um pré-julgamento desses dois lados, da imprensa e também da oposição, com relação ao que vem sendo dito em torno da Petrobras. Vamos ouvi-lo. O que nós estamos vivendo nesse momento é a ideia que já foi dita aqui pelo companheiro da OAB, ou seja, a tal da teoria do domínio do fato. Eu não tenho que saber se você cometeu o crime. Eu tenho que saber que, como você era o chefe, foi você que cometeu. É um pressuposto. Eis então o Lula, que está convocando aí todo mundo para as ruas em defesa do governo, da Petrobras, no dia 13 de março. Salvo engano, né, Joseval? No dia 15 tem uma mobilização contrária ao governo, salvo engano. É isso aí, 15 de abril. De março. 15 de março. E eles estão convocando para o dia 13 de março uma manifestação pró-Dilma, pró-PT, pró-governo, pró-Petrobras. E o Joseval pegou a Folha de São Paulo aqui, mostrou a foto principal da Folha de São Paulo, que é... Estadão também. Estadão também, né? E eu tô aqui com o G1 aberto aqui da Globo, e as imagens são também semelhantes, são pessoas, são imagens da truculência desses militantes xiitas do PT, né? Batendo, espancando pessoas que estavam fazendo um ato democrático de protesto contra a corrupção na Petrobras. Inclusive, há a imagem aqui de um funcionário da Petrobras que protestava contra a corrupção na empresa onde ele trabalha e acabou sendo agredido. A gente não pode deixar que o Brasil se transforme numa Venezuela. Daqui a pouco vamos autorizar também o uso de armas letais para combater os protestos contra o governo. Será que vamos chegar a esse ponto, professor Vila? Eles querem. O ato foi um fracasso. Então vamos primeiro colocar o primeiro ponto, né? Ato foi um fracasso. Foi num auditório fechado para 500 pessoas e algumas pessoas que estavam fora. Portanto, em termos de mobilização, com dinheiro, com os movimentos sociais, sindicatos, com tudo, o ato, em termos da reunião de pessoas, mostra o fracasso do governo. Segundo, o Lula é um mentiroso, é um farsante, é um tigre de papel. Basta soprar que ele cai. Ele mente, ele tem como princípio não ter princípio tal. Por exemplo, quando ele saiu do governo, ele disse que ia investigar o mensalão. A gente deve se lembrar, isso foi em dezembro de 2010, ele disse que ia investigar o mensalão. Não é que ele disse que o mensalão era uma invenção. O Supremo Tribunal Federal mostrou que o mensalão não era uma invenção, inclusive condenou 25 réus do processo tal. Ele não é bom de conta, ele disse que meia dúzia de pessoas tinham feito a corrupção na Petrobras, depois disse que era 50, logo em seguida. Meia dúzia é um pouco diferente de 50, e não foi. Na verdade, não é uma corrupção de pessoas, e ele sabe que é uma corrupção orquestrada por ele, que é o chefe da quadrilha do Petrolão. Ou seja, você tem um projeto criminoso de poder que tomou a maior empresa estatal sob comando dele. Ele é o principal responsável. É uma espécie de dobre de finados. Ele está saindo do primeiro plano da cena política brasileira. Quando sair a lista do Janot, que era para sair na quinta, agora falou que é sexta, já estão dizendo que é segunda ou terça da semana que vem, começa a crise final do PT. Quando ele ameaça colocar, ele se dirigiu ao líder do MST, o eterno líder do MST, e falou: se você precisa colocar, abre aspas, o seu exército na rua. Quando ele se refere dessa forma, ele está ameaçando os opositores. Quer dizer, o que nós vimos ontem no Rio é só uma espécie de breve apresentação do que nós teremos daqui para frente. E note, em março a oposição convocou para um domingo, dia 15, a manifestação. Eles escolheram o dia 13. Claro que a analogia histórica é direta. No dia 13 de março de 1964, teve o comício da Central, que foi chamado Comício das Reformas, que, segundo alguns, levou depois ao golpe militar. Eu acho que não há nenhuma relação entre o comício, mas não vou discutir isso agora, entre o comício do dia 13 de março e o golpe. Então, é uma longa história. Porém, eles estão criando um clima de polarização no Brasil, que a situação vai ficar muito grave. Nós teremos um mês de março, a partir de agora, teremos tensão política todo dia. Agora, a gente tem de evitar. Todos têm direito, quem é a favor do Petrolão, quem é contra o Petrolão, quem é a favor do PT, quem é contra o PT, todos têm direito à manifestação. Está na Constituição. Desde que respeite a lei e a ordem. A violência só serve para quem?
serve para aqueles corruptos que estão no poder. Então a gente deve serve ter para muito quem não cuidado. tem argumento, né? Isso, para quem não tem argumento. Aí vai na porrada, na pancada mesmo. E a milícia fascista, hein? Companheiro Rodrigo Viga, um abraço, bom dia para você. Muito bom dia, obrigado. E nessa linha ele chegou a dizer que em 2005 tentaram tirá-lo do poder por conta do escândalo mensalão e agora há um movimento semelhante. Vou levantar apenas só essa questão da teoria do fato referida pelo Lula. Na verdade, já se manifestou contra isso o professor Ives Gandra Martins, porque isso é uma espécie de nódoa na jurisprudência brasileira. Teoria do fato que o sujeito é condenado porque um funcionário fez um crime e ele era o chefe. É um tipo de responsabilidade objetiva que o direito penal não aceita. Eu gostaria que a presidente, se tiver que ser condenada, é porque ela participou como coautora. Agora, porque ela estava lá como chefe, não. Porque isso é uma responsabilidade objetiva e é uma vergonha da jurisprudência brasileira. Foi acolhida por alguns ministros do Supremo, o que deslustra, inclusive, a grande casa de decisões do nosso país. José Val, me permita, evidentemente, que eu não tenho nem 0,1 do seu conhecimento jurídico. Quisera eu ter de história, que o senhor sabe, 0,1. Mas há uma discussão do direito penal, Klaus Roxin, né, jurista alemão. Foi lá que nasceu. Sim, eu estava lendo o livro dele, Estudos de Direito Penal, e toda essa discussão da teoria do domínio do fato. É uma polêmica, é uma boa polêmica. Acho que um dia a gente poderia até, provavelmente, se o caminho ele for fez por aí... essa ressalva que eu fiz também. Sim. Porque tem toda a discussão, por exemplo, que envolve até os crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial. E isso é uma coisa, quer dizer, muitas vezes você não tem o Hitler assinando um decreto, um documento, dizendo assim, vamos instalar os campos de concentração para eliminar os judeus, os ciganos, os opositores políticos, etc. Tal. E os campos de concentração, como é sabido, ocorreram com a chancela do chanceler. Sem dúvida. Agora, é uma boa discussão. Eu acho que nós estamos... esse ano não vai faltar motivo para boa discussão política, e é um ano decisivo na história do Brasil. Nós não podemos passar cada década por um processo escandaloso. Professor, no nosso Código Penal está escrito o seguinte, chama nexo de causalidade. Sim. A ação de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. Teoria do fato, não.